bom dia. Então, eu queria iniciar agradecendo muito o convite, a oportunidade de estar aqui. E dizer que, enfim, eu tinha trazido, pensando essa apresentação a partir do convite, a partir do desafio do pensamento que não foi colocado, né, de pensar a clínica psicanalítica acessível em relação à cidade. Então, eu vou tentar tecer algumas relações assim, disto que a gente pensou para trazer para aqui, com o que foi apresentado já ontem, para que a gente possa ir sentindo esse simpósio funcionando assim, como uma forma de fazendo nosso pensamento trabalhar, né? Eu fui buscar ajuda na literatura para me ajudar a transitar essa reflexão sobre as cidades. Há um livro que eu gosto muito, que é o do Italo Calvino, das Cidades Invisíveis. E então tentei trazer alguns trechos do Calvino, pensando também as questões das nossas práticas, né? As citações, eu vou ler: as cidades são um conjunto de muitas coisas, memórias, desejos, signos de linguagem. São lugares de trocas, mas essas trocas não são só de mercadorias, são também de palavras, de desejos, de lembranças. Essa reflexão é um prefácio ao livro que o Calvino escreve vários anos depois do livro, quando ele é perguntado sobre esse livro e sobre o significado desse livro na cultura, né? E aí eu preciso comentar um pouco, então, qual é o meu observatório particular, desde que lugar eu consigo tecer algumas reflexões, e a partir desse espaço, né, de 19 anos de supervisão de cursos que eram de aprimoramento, e nos últimos 4 anos se transformaram em residência, numa rede de serviços públicos de saúde mental, de uma grande cidade brasileira, que é esse trabalho que eu iniciei em 96. Desde 96 agora, esse contexto mudou, então houve uma grande expansão desses serviços pela reforma psiquiátrica e pela expansão do Sistema Único de Saúde. Eu sou uma pesquisadora da saúde coletiva, então estudo esses serviços de forma participativa. Eu sou professora de uma escola médica e eu me considero uma psicanalista curiosa pelos pacientes graves e pelos jovens borders. Admiradora e estudiosa do Winnicott e de alguns psicanalistas argentinos que se inspiraram em Laplanche e Doutor. E, de uma certa forma, assim, para me apresentar, eu tenho um certo gosto pelos grupos do meio. Não gosto muito de ser capturada, vamos dizer assim, em alguns grupos, né? E eu tive um professor na Argentina que falava que todo grupo, todo movimento, em algum momento ia se deparar com duas questões, né? A questão do porquê e a questão do para quê. E ensinava o professor Mário Testa que a questão do porquê é uma questão que nos ajuda a olhar para trás, que busca explicações, né? Então, uma das questões, acho que é importante é pensar por que psicanálise agora, né? Eu insisto na importância da gente continuar a trabalhar e a formar e a transmitir a psicanálise, porque, na minha opinião, ela é a única disciplina, né, capaz de explicar desde uma certa epistemologia, né, e não desde um lugar piegas, moral ou religioso, o poder de ligação e de inscrição da lei no sujeito do amor, que acho que era uma questão que o Tales colocou ontem, assim, que como a gente vai pensar isso, qual é o repertório teórico que a gente tem para pensar isso, e para mim a psicanálise é a disciplina que pode nos fornecer recurso teórico para pensar isso. Com isso eu quero dizer que eu estou reconhecendo então que este é um trabalho da constituição do sujeito, mas que não implica em desconhecer a pulsão de morte nem o papel da agressividade. E aí a pergunta que eu acho que a gente tem que se colocar para pensar esse trabalho nosso nas cidades, é um texto da Júlia Kristeva que eu gosto muito, que ela faz essa pergunta: você tem uma alma? E ela diz assim, essa pergunta filosófica, teológica ou simplesmente incongruente encerra hoje uma nova dimensão. Confrontada aos neurolépticos, a aeróbica e a massacre da mídia, a alma ainda existe? A felicidade, diz a Kristeva em resposta mais à frente nesse livro, só existe ao preço de uma revolta. E no plano social, diz ela, a ordem normalizadora está longe de ser perfeita e cria os excluídos. Essa foto não é daqui, né? Mas poderia ser daqui. Quando eu achei essa foto uns anos atrás, eu estava trabalhando num bairro que tinha uma cena idêntica a essa. Um córrego com as casinhas montadas na beira do córrego, que a cada chuva as pessoas não sabiam se todo esse lixo entrava nas suas casas ou se eles iam junto com a correnteza do córrego. Eu estou chamando a atenção a isso porque eu acho que a desigualdade brasileira não tem que ser normalizada.
quando a gente leva essas questões para o exterior, e você vai mostrar essas situações, essas discussões do ponto de vista, inclusive, da teoria. Eu estou querendo pensar um pouco na teoria. Isto não é imaginável para muitas pessoas em outros lugares do mundo. A pobreza em Estocolmo, vou sempre inventar algum lugar, é diferente. Né? Então, assim, quando a gente está chamando de exclusão, eu acho que às vezes as imagens são mais fortes, né, que as palavras para poder mostrar o que a gente está querendo dizer com a exclusão. E eu acho que a Júlia Kristeva nos ajuda quando ela diz assim, então, da necessidade, né, de uma cultura revolta em uma sociedade que vive, que se desenvolve e que não estagna, e que se essa cultura não existe, a vida se transforma em uma vida de morte, de violência física e mortal, de barbárie. E a minha pergunta é essa, se a gente poderia, então, utilizar dessa palavra para nos referirmos à produção de pobreza em grande escala no Brasil, barbárie. E a violência que assassina milhões de jovens negros na periferia das grandes cidades brasileiras. Volto ao Calvino, apoio do Goya. Diz ele numa das cidades: jamais em minhas viagens tinha chegado até a Delma. Oscurecia quando desembarquei. Me turbou à vista um doente de febres enrolado no chão, com uma manta sobre a cabeça. Poucos dias antes de morrer, meu pai tinha os olhos amarelos e a barba hirsuta como ele, exatamente. Afastei o olhar. Já não me atrevia a olhar para ninguém na cara. E eu acho que isto é o que a gente sente. Eu pedi socorro para o Calvino porque eu acho que a arte expressa essas coisas melhor que nós, mas assim, eu acho que é uma sensação que qualquer um de nós é capaz de reconhecer quando se depara com as pessoas que a gente cruza na rua o tempo inteiro, que habitam a rua, né, nas grandes cidades brasileiras. Então, eu quero dizer assim, nessa conjuntura, nesse contexto, quais eu acho que deveriam ser algumas perguntas, né, que a clínica psicanalítica deveria se colocar hoje. Uma é assim, quem encarna a cultura revolta hoje no Brasil? A outra é como a psicanálise poderia contribuir para construir essa experiência íntima de felicidade, que diz Kristeva, né, que só existe ao preço de uma revolta. E ainda mais, ou seja, quais seriam as mudanças técnicas que deveríamos introduzir para transformar nossas práticas? E quais as releituras teóricas que poderiam nos apoiar nessa empreitada? Eu acho que esse é um primeiro, vamos dizer assim, cardápio de questões que eu não, claro, não dá tempo agora nessa apresentação de trabalhar todas elas, mas eu escolhi avançar um pouquinho, apresentar para vocês algumas questões que eu tenho pensado em relação à última questão. E eu quero dizer isso porque tem me preocupado um pouco em alguns ambientes que trabalham com a psicanálise em lugares públicos, seja um parênteses, uma digressão, mas assim, uma certa simplificação da psicanálise que aparece sendo utilizada, por exemplo, no campo da saúde mental, que é um campo com o qual eu tenho muita familiaridade, né? E onde acaba se reduzindo a psicanálise, ultimamente virou esse jargão, e não sei se aqui em São Paulo também acontece, mas assim, que desde que a gente preserve, aspas, a ética da psicanálise, tudo demais pode ir para o lixo. E eu acho que isso é muito perigoso, né? Eu acho que a gente, claro, que a gente tem que preservar a ética da psicanálise, mas a gente tem muitas outras coisas a mais da psicanálise que a gente tem que preservar e com as quais a gente tem uma diferença radical para contribuir no campo. Fecho parênteses. Então, por isso que eu decidi compartilhar aqui questões mais teóricas e não práticas, e não exemplos da nossa prática, ou não casos clínicos da nossa realidade em Campinas, né? Um dos campos onde eu tenho buscado inspiração é na releitura do Winnicott, tentando pensar na situação dos jovens brasileiros hoje como uma analogia, não é igual, mas uma analogia à situação dos jovens ingleses no pós-guerra ou durante a Segunda Guerra. Tipo de catástrofe parecida, né? Então, algumas questões, algumas categorias desse cara, essa clínica winnicottiana, que tem nos ajudado muito a pensar assim, inúmeros casos de jovens, que são aqueles jovens que não têm perda de laço familiar, que não têm família, ou que estão abrigados, ou que são transgressores, ou que têm problemas de álcool e drogas, enfim, é um leque, assim, uma nuvem, vamos dizer assim, de problemáticas que é muito comum nos bairros das periferias das grandes cidades brasileiras. Algumas categorias que a gente tem explorado na nossa clínica e que tem funcionado muito bem do ponto de vista, também ontem fui falando uma palavra que está esquecida, que eu adoro, que é a cura. As pessoas curam. A gente tem que fazer psicanálise, mas as pessoas curam. Não todas, mas muitas curam. Então, a gente tem... Né? A ideia do limite como contenção e não como retaliação.
quando a gente pensa em jovens transgressores e agressivos, isso é dificílimo para as equipes. Como você limita sem devolver a violência quando você se sentiu agredido? É isso que as equipes no território vivem. A necessidade, né, que nos ensina Winnicott, do objeto agredido sobreviver, e isto é totalmente dificultado pela organização das políticas públicas no Brasil. As pessoas não têm estabilidade, as equipes rodam, privatiza para um lado, depois privatiza para o outro, depois contra uma essa, depois entra. A cada uma dessas trocas, essas pessoas trocam, e isto tem implicações clínicas que ninguém está discutindo, né? Isto é grave para a clínica dos pacientes, né? Uma outra confusão que eu acho que tem o meu olhar de estrangeiro, mas que eu acho que o Brasil tem uma dificuldade para a compreensão desse conceito da Good Enough Mother, que é assim, no Brasil se utiliza como um clichêzão isso da maternagem, né? Transformando isso numa mãezona, né? Ou em um passar a mãozinha na cabeça das pessoas, né? E isso também é muito, muito ruim para a clínica e, além de tudo, acho que injusto, né? Com a obra do Winnicott. E a outra questão é uma negação do papel do pai na obra winnicottiana, como se o Winnicott nunca tivesse falado dos pais e fosse um psicanalista do gineceu, das mães, né, soltas. É verdade, se vulgarizou dessa forma, quando ele insiste o tempo inteiro na necessidade desse pai firme e forte. E nossas instituições dedicadas, por exemplo, a essa população que estou falando, os jovens, nunca conseguem arremedos de figura que lembrem esse pai firme e forte. Exemplos: os jovens vão parar na Fundação Casa, ex-FEBEM, ou em um abrigo, ou em um centro de convivência. A maioria das pessoas, monitores, tutores, guardas, quem cuida dessas crianças, quando são do gênero masculino e poderiam ter esse papel, vamos dizer assim, o que acontece? Por sua vez, não são firmes e fortes. Porque eles próprios tiveram fragilidades muito grandes, porque a gente vai selecionando para trabalhar no serviço público um setor da população que também já vem sofrendo isto há gerações, né? Ou que resolveram isto pela crueldade. Então não é firmeza, não é firme, forte e justo, é uma arbitrariedade, é autoritário, é violento, e isso também não é bom. Então, chamando atenção, porque a gente tem conseguido, a partir desses conceitos, problematizar uma série de situações institucionais e que a gente, enfim, se depara ao dia a dia na formação da nossa residência. Uma outra questão que eu pensei muito ontem, a partir da fala do Christian, da nossa experiência na periferia lá de Campinas, e só para resumir, meus residentes estão em todos os distritos da cidade, em todos os centros. Eu tenho 30 residentes, então eles estão em cada centro, serviço de saúde mental, em cada seco tem um residente mental. Então eu acho que eu tenho quase que um observatório, assim, um pouco da rede nessa supervisão. E eu estava pensando ontem, quando escutava o Christian, assim, que na periferia das grandes cidades brasileiras é como se a gente estivesse trabalhando atualmente na clínica da terceira geração de Altamira. Mais ou menos, não sei se eu consigo ser gráfica, mas assim, as pessoas que estão lá hoje sofrendo, essas mulheres, essas crianças, esses jovens com problemas que eu estou falando e tal, são os netos ou bisnetos de alguns que já sofreram esses deslocamentos e não puderam significar nada. Até agora eu não encontrei uma família que na história dessa família não tivesse uma marca assim, muito forte, uma impronta fortíssima da violência e da exclusão e da segregação. Então, assim, histórias de violência racial, histórias de estupro, histórias de deslocamentos do campo para a cidade, que a sociedade brasileira não processou. Em certo sentido, eu acho que isso, na minha opinião, isso tem a ver com o que está acontecendo hoje, mas enfim. E tem nos ajudado muito, então, voltando na teoria, assim, alguns autores que têm se preocupado com essa questão da transmissão transgeneracional. O que seria isso? Então, assim, a transmissão daquilo que não foi simbolicamente processado. Então, é a transmissão do impensável, do indizível, do inominável, do inconfessável, né? E acho que esses autores nos ajudam, pelo menos ajudaram a gente a poder operar num território no sentido assim, se você pensa no traumatismo como uma herança, então não é um traumatismo que você sofreu somente, mas é algo que te vem passado, essa ideia do silêncio e da humilhação só perpetua o traumatismo. E aí acho o papel da psicanálise mais importante, poder falar disso, como o senhorzinho que o Christian nos contou ontem, né? Então, se não há uma metabolização psíquica, se essa herança é transmitida sem elaboração e sem simbolização. E eu acho interessante esse conceito que o Pierre Begossi usa do trabalho preventivo das crianças ainda não nascidas. Eu acho que nós temos um desafio, né, com as crianças que ainda não nasceram, né, de a gente ajudar essas comunidades a superarem isso para que as próximas crianças possam sair desse ciclo de repetição.
E ali algumas pistas, né? Esse espaço de restauração da dignidade. Então, o que a gente vê que é importante nesses lugares? Muitas vezes, os lugares, os corpos, os nomes, os rituais de luto, né? E também eles apontam uma questão que eu acho que é um desafio também para a nossa disciplina, que é como a gente vai ser transdisciplinar ou inter, pelo menos, no sentido de pensar sistemas de enquadre que têm que ser plurais. Não basta a psicoterapia para ver esses enfoques. A gente precisa a abordagem psicoterápica, precisa a sociocomunitária e precisa da jurídica. E às vezes a gente tem dificuldade de se situar nessa, né, nessa rede aí de disciplinas que tem que interferir. Um outro autor que eu tenho me apoiado muito para poder pensar a questão da política, da fundação da política, acho que me lembrei isso ontem com as questões, eu acho que tem, para mim, talvez um dos pensadores que mais nos ajudou assim, a entender por que o subjetivo e o político não estão separados e nunca estiveram. E está no Freud. Então, assim, acho que o Castoriadis é brilhante assim, no resgate que ele faz disso, porque, gente, isso é uma coisa artificial e posterior, nunca esteve separado, né? Na fundação, vamos dizer assim. E o que Castoriadis nos lembra? Que também acho que ajuda a pensar essa coisa do transgeracional. Ele fala assim, a dívida com as gerações passadas tem que ser paga com as gerações futuras. Não é? Então, não é a gratidão com o mestre, é a gratidão, né? Paga com seu filho, não paga para mim. Né? E ele chama a atenção, é um ponto que eu queria fazer uma pequena pontuação também em relação às considerações de ontem. Porque a Cleusa propôs ontem a gente pensar uma clínica que desindividualizasse. Né? E eu particularmente discordo dessa proposta dela, eu queria fundamentar por quê. Porque eu gosto muito da contribuição do Castoriadis quando ele fala, ele contesta essa ideia de que na sociedade contemporânea, vejam, ele faz isso no final dos anos 80, na França, não viu nada, né? Não tinha chegado assim, as coisas que... E ele fala assim, olha, é mentira que a gente vive uma sociedade individualista, ele fala, a gente vive uma sociedade com subjetividade sem frangalhos. Não há um individualismo, porém todo mundo quer ser igual. Todo mundo quer o mesmo tênis Nike. Todo mundo quer o mesmo iPhone. Não há um si mesmo. O mais difícil na sociedade contemporânea é ser um si mesmo nessa sociedade dos gadgets. Então, eu acho que a gente às vezes se confunde. Não é desindividualizar, porque se tornar um si mesmo é a tarefa do sujeito. E se a gente não for capaz, como psicanalista, de ajudar nisso, eu acho que a gente tem que ir todo mundo para casa fazer outra coisa. Não é? Agora, não é o mesmo isso que desinteriorizar a política e os problemas. Eu acho que eu entendo a intenção da Cleusa quando ela colocou. A questão é, não podemos transformar em um problema intrapsíquico isto que eu estou dizendo, que é transgeneracional. Agora, isso também é intrapsíquico. Não sei se consigo me fazer entender, mas é e não é. Ou seja, a sua causalidade não foi intrapsíquica, mas seus efeitos são intrapsíquicos. As ações têm que ser para todos os lados. Tem que ser no intrapsíquico e tem que ser no social. Né? E aí eu acho que é muito interessante também, tenho utilizado muito para ajudar a pensar os grupos, os bairros, as comunidades, essa ideia de quais são as significações imaginárias que o Castoriadis trabalha, para pensar essas significações que ele trabalha muito assim, como que aquilo que daria cola da sociedade, né? Como aquilo que, enfim, a gente poderia pensar a partir do mal-estar, faz, né, que a gente se sinta representante de um determinado e de um certo grupo. E a gente sabe também, contudo, que nos movimentos, pelo menos nos bairros, nos lugares que a gente frequenta, isso é difícil também, às vezes, tentar trabalhar junto, articular interesses. Né? Então, a gente também tem se apoiado em alguns outros autores, como Ernesto Laclau, que acho que tem uma leitura interessante para quem quer pensar política, subjetividade, e que ele dá algumas pistas, né? Quando ele fala que, olha, que o que junta, né? o que permite aos movimentos construir reivindicações comuns, nada mais é uma coisinha muito pititica, miúda. É a equivalência do significante. Então, assim, por algum motivo, em algum momento histórico, nos anos 80 no Brasil, assim, a reivindicação dos docentes, com a reivindicação pela democracia, com a reivindicação pela saúde, esses significantes tornaram-se equivalentes, sabe, de uma maneira que houve um movimento que consegue colocar uma Constituição, a de 88, por exemplo, hoje considerada, chamada de cidadã, que está sendo retalhada, deixada em frangalhos, né? Mas que foi isso, foi essa conjunção. A rigor, se você olha objetivamente, a reivindicação do salário do docente e a reivindicação de ter um centro de saúde são duas reivindicações totalmente diferentes, concordam?
O que faz que elas se articulem em um certo campo é que a gente consegue, em algum momento histórico, escolher algum significante comum e nos juntar, né, em prol disso. Então, acho que isso é importante porque a gente tem um desafio no contemporâneo, né, que é essa ideia que eu chamei ali do paradoxo da heterogeneidade coesa, né, que também me agrada mais, confesso, que a ideia do comum. O conceito do comum, às vezes, me leva a pensar em uma certa homogeneidade. E eu prefiro, e já estava no Rio, né, nos anos 90, essa ideia de um coletivo como um coletivo heterogêneo, né? E isso que é difícil. É difícil ter a coincidência do significante, manter a heterogeneidade e ainda a gente ir juntos para a praça, sei lá. Isso que custa, né? E, no momento, a gente vive essa questão que eu coloquei ali como representações identitárias, né? Muito fortes, que atentam, de uma certa forma, também, são legítimas, mas não permitem fazer essa conjunção. Um outro ponto que a gente tem sido levado a pensar, e aí eu tenho sido ajudada muito por minhas residentes mulheres, que são incríveis, é a pensar o lugar do feminino hoje, né? Então, eu vou ler o Calvino, porque eu acho que ele ajuda a contextualizar isso melhor do que eu faria. Ele fala assim, em outra cidade: ninfas e náiades ficaram donas dos cursos de água canalizados em Armília. Habituadas a remontar as veias subterrâneas, tem-lhes sido fácil avançar em seu novo reino aquático, fluir de fontes multiplicadas, encontrar novos espelhos, novos jogos, novos modos de gozar da água. Pode ser que sua invasão tenha expulsado os homens, ou pode ser que Armília tenha sido construída pelos homens como um presente votivo para consagrar-se com as ninfas. Em todo caso, essas mulhercinhas parecem contentas. Pela manhã, ouve-se-as cantar. Então, o que também essa clínica nos coloca? Né? Assim, uma dificuldade também, eu acho, de pensar o feminino, apesar de que deve ser um dos temas mais, enfim, trabalhados e estudados por inúmeros colegas psicanalistas, mas eu acho que tem um lugar que é importante entender, que é que o serviço também, Tarefa no Território, nos coloca, que é esse lugar do feminino, do analista que escuta. Tem um colega meu de Rosário que fala isso, assim, que o analista, quando está escutando, está sempre, de uma certa forma, numa certa posição feminina, né? Tem a tensão da rejeição do feminino pelo capitalismo contemporâneo, que quer tudo rápido, né? Que quer competitividade, velocidade, desempenho. Então, isso que eu coloquei ali como ranqueamento de pessoas e de afetos. E, ao mesmo tempo, as mulheres não aceitamos mais a caracterização simplória de histéricas e fálicas. Eu acho que isto acabou. Nós vamos ter que pensar de outra forma isto, né? Mas, contudo, eu acho que preocupa uma negação da diferença que aparece transvestida de louvação às identidades. Então, assim, ao mesmo tempo que se louvam as identidades e as singularidades, se apagam as diferenças, como se tanto, vamos dizer assim, como se a diferença entre os sexos tivesse desaparecido, que também não é verdade. Então, nós estamos com esse desafio na clínica do dia a dia, né? E eu achei tão interessante, ontem a Silvia foi lembrada, né, na mesa de abertura, uma autora argentina que eu não tive o prazer de conhecer pessoalmente. Quando descobri a Silvia já estava doente, enfim, mas eu acho uma autora que tem me apoiado muito, porque acho que ela tem uma construção muito original dentro do campo e que permite pensar esses desafios desse tipo de pacientes que a gente tem enfrentado hoje, né? Eu selecionei alguns poucos conceitos, mas que eu acho que são interessantes, que é desse livro dela que chama Construção do Sujeito Ético. Por quê? Porque eu acho que ela dá pistas para duas coisas que, para mim, são quase que Se a gente tivesse que dar uma pista do que é uma boa ação no território, o que é uma boa guia para a nossa clínica nos serviços públicos, eu diria isso: inscrição e ligação. E eu falo isso para os meus residentes: está produzindo inscrição? Está produzindo ligação? Se está aí, está indo no bom caminho. Se não está, para aí, vamos pensar, repensemos tudo. Então, para fazer esse caminho, né, da inscrição e ligação, a Silvia nos chama a distinguir assim, entre o sujeito ético e o sujeito disciplinado, entre violência e agressividade, que acho que é interessante também pensar, porque isso nos jovens infratores, por exemplo, isso é muito confuso, e quando a gente traz esta distinção para as equipes faz uma diferença importantíssima. Aprender a distinguir as formas de dessubjetivação, chamava ela, e distinguir entre estar ao lado e estar junto. Eu acho que eu vou tentar, eu acho que eu consigo, nos minutinhos que faltam, chegar ali. Na ideia do sujeito ético e sujeito disciplinado, o que a Silvia vai tentar mostrar é assim, que é uma construção da ética que ela coloca como uma fase pré-edípica. Então, ela diz, olha, se o bebê que está mamando, de um momento dado, para de mamar para sorrir para essa mãe, isto é a possibilidade de suspender a perentoriedade do desejo, que se constitui em base de uma relação amorosa. Estou chamando a atenção a isso porque muitos desses jovens que eu estou falando nunca tiveram essa possibilidade,
Então, o que a Silvia chama a atenção é que a ética precede a instalação do super-eu como instância, que não é residual à renúncia edípica, mas que ela antecede as renúncias pulsionais. É como se fosse algo mais anterior que a gente tem que construir. E aí eu pergunto se minha hipótese não está certa, ou pelo menos não é uma boa hipótese, de pensar que se o que a gente está vivendo no Brasil, do ponto de vista ético, não tem a ver com esse outro que eu estou dizendo, dessa história permanentemente apagada de uma transmissão transgeracional de violência, de impunidade, que nunca chega a hora de resolver. Porque esse jovem que estou dizendo, aí ela colocava essa questão da não resposta do outro, ou seja, se esse bebê que parou e olhou, a mamãe não olhou, não sorriu, ninguém me olhou, isto é vivido como ódio, isto é vivido como agressão, né? Então, eu acho que é interessante para fazer distinções, porque às vezes fala, é um perverso, está atuando. Não, eu acho que tem que poder distinguir isso. Conflitos entre o eu e a consciência moral dão origem à culpabilidade. Enquanto que conflitos entre o eu e o ideal do eu dão lugar a melancolias e colapsos narcísicos. E nossos pacientes estão mais para melancólicos e colapsos narcísicos que para culpados. Então, essa ideia de que a marginação e a indiferença produzem uma violência silenciosa e dessubjetivante, eu pergunto se as políticas públicas nossas não contribuem também para isso, né? E também a Silvia dá uma pista ali que ela fala assim, temos que ser muito cuidadosos para diferenciar os conceitos sociais dos psicanalíticos. Falta uma espinha aí, mas essa frase dela, ela falava assim, não sei se vocês sabem que são os piqueteiros na Argentina, era um povo que cortava as ruas para reivindicar coisas, né? Então ela falava, é muito diferente o que vai acontecer por não escutar um piqueteiro do que vai acontecer por não escutar uma criança. Não é igual, né? Escuta para todo mundo do mesmo jeito, né? E a gente entendendo o bom uso da agressividade, entender que a agressividade pode ser um momento constitutivo do sujeito ou definidor de uma certa posição na transferência, né? Aí um outro conceito que eu acho que é importante, que também a gente vê muito na clínica, no nosso dia a dia, é isto que ela chamava da dessubjetivação. E ela inventa essa ideia da desidratação psíquica. Com uma paciente dela, ela conta um caso muito bonito, que a menina ia muito nessas festas que toma êxtase, então todo o tempo inteiro falava desidratação, mas na verdade não se encontrava com ninguém, não sentia nenhum encontro como verdadeiro. E um dia a Silvia fala assim, você tem uma desidratação psíquica. Eu acho uma imagem boa, essa ideia. Tem muita desidratação psíquica no nosso cotidiano, nas pessoas, né? Então, eu emprego conhecimento que são encontros, né? Que na verdade não são encontros e que incrementam o sentimento de solidão, porque são enlaces paliativos que não conseguem o efeito que o sujeito está buscando. E aí último conceito que eu acho que é interessante, que ela chamava, apelando um pouco ao Castoriadis também, essa ideia da imaginação radical, né? Então ela fala assim, há uma projeção constitutiva que não é nem patológica nem defensiva, que é dada pelos enunciados da cultura e que possibilitam articular a representação do imaginário. Eu vou dar um exemplo para traduzir isso que parece difícil. Ela falava assim, olha, uma mulher grávida, em geral uma grávida que está esperando sua gravidez, se você fala que está, sei lá, grávida de 10 semanas, nenhuma delas imagina que dentro da barriga dela tem um feitinho sanguinolento. Todo mundo imagina que tem um bebecinho bonitinho com um bonecinho e sapatinho. E ela falava assim, você vai dizer que essa mãe está louca, que delira? Porque, na verdade, não é verdade que ela tem um menininho bonitinho na barriga. Não, mas é isso que ela chamava de uma imaginação radical. E essa imaginação radical que nos torna humanos, que nos torna sujeitos, e que milhares de jovens neste país não tiveram. E que nossos serviços reproduzem. Então, ontem, por exemplo, mesmo eu estava discutindo um caso com meus residentes, né, que um jovem que levou um carimbo de deficiente mental, e que está tomando remédio que não precisa. Ele só foi um jovem privado de uma série de coisas ao longo de sua vida. Mas a gente, em vez de colocar reconhecimento, porque se nós usássemos, vamos pensar, se nós como terapeutas usássemos a imaginação radical, significa no quê? Naquilo que a Françoise Dolto também falava, que ela tem fé no outro enquanto humano. Eu acho que você consegue porque você é humano. Mas a gente não faz isso. A gente nunca vai aprender a ler, nunca vai conseguir se inserir no trabalho, a gente enche eles de nunca, né? E isso tem a ver com a falha dos encontros clínicos, na minha opinião, também. Então, finalizando, o que eu queria dizer assim... Agora, pegar outra pergunta que meu professor Mário ensinava, que era assim, para quê? Né? E ele falava, olha, para que é bom sempre fazer também aos grupos, porque tem a ver com o futuro, né? Então, eu acho que é importante também a gente pensar que há um certo mal-estar na cultura, para o qual a linguagem é insuficiente em nossa relação com o outro. Então, o mais angustiante, o mais doído, o mais sofrido, não está dado somente pela linguagem, sino, em parte, por certas significações intoleráveis, mais ainda, pelo não dissível. Mas aí é importante, isso que assim vai chamar a atenção, não é não dissível pela repressão, senão porque não pode ser transcrito, e isso é um outro código.
problemas que eu vejo disso, né, de nosso paraquê da psicanálise, o que eu chamei de psicologismo. Então, louvação banal da escuta. Aí que tem que escutar. Escuta quem? Para quê? Não sabemos. Uma utilização de conceitos psicanalíticos para ofuscar a manutenção do status quo. E ali eu acho que nós psicanalistas somos cúmplices em alguns casos disso. Temos que ter muito cuidado. Então, assim, falar, mas você tem que aguentar um mal-estar em uma instituição que está claramente maltratando institucionalmente seus usuários. Ou dizer, chamar de laço social qualquer coisa que não é laço. Então, assim, há um uso também, né, cúmplice do status quo, de um mau uso, né, de alguns conceitos, que a gente também pode contribuir nisso. E aí eu penso um pouco a partir desse meu trabalho, né, de formação, que a gente tem um compromisso não só de formar psicanalistas, né, mas também, por exemplo, não formamos psicanalistas, formamos residentes de saúde mental, mas a psicanálise entra como um componente fundamental para poder pensar isso, né, para poder pensar uma certa transicionalidade que implica que a pessoa tem que mudar para aprender, para formar, enfim. E penso também na crueldade, né, de não responder questões de formação. Eu já tenho estado em espaços de formação onde alguns psicanalistas respondem aos seus formandos: veja você, pense você sobre isso. Eu acho que essa resposta para um jovem em formação é uma crueldade, né? É uma confortável postura de não dar conselhos, que para mim são erros decorrentes de extrapolar uma certa técnica psicanalítica a toda e qualquer conjuntura formativa. Joga nossos formandos na mais absoluta solidão e desamparo, não permitindo o reconhecimento da legitimidade de suas questões. Eu tenho insistido muito nessa questão de fazer possível respirar, parar, silenciar, porque o serviço público é muito cheio de movimento de gente. Então, é isso que eu insisto aí, que é chamar de função vírgula, de respira, vamos começar a pensar tudo de novo, né? E finalizando, então, eu escolhi o último trechinho do Calvino para a gente fechar aqui. Essa pichação do meu bairro, que eu moro num bairro universitário, eu achei tão interessante. Os jovens pintaram para quê serve seu conhecimento no meio da universidade, né? E esse trechinho é o trecho que fecha As Cidades Invisíveis, e ele coloca assim: o inferno dos vivos não é algo por vir, tem o que já existe aqui. O inferno que habitamos todos os dias, que formamos estando juntos. Há duas maneiras de não sofrê-lo. A primeira é fácil para muitos: aceitar o inferno e tornar-se parte dele, a tal ponto de deixar de enxergá-lo. A segunda é de risco e exige atenção e aprendizagem contínuos. Buscar e saber quem e que, em meio ao inferno, não é inferno, e fazer que dure e dar-lhe espaço. Acho que essa é um pouco a nossa tarefa, ou como diria a Cristeva, sim, temos ainda uma alma, né? Obrigada, gente. Bom, eu queria dar as boas-vindas, porque eu estou também como uma espécie de anfitrião aqui, que eu sou da casa, que pertenço à sociedade, mas aqui é onde eu milito, assim. Eu adorei essa expressão da desidratação psíquica, porque eu acho que o meu trabalho aqui tem sido, nesses últimos anos, como psicanalista, em relação à formação médica e psiquiátrica. Eu dirijo esse serviço de psicoterapia, onde a gente criou um núcleo de psicanálise, e temos conseguido, hoje também está aqui esse acontecimento aqui, com essas pessoas, com muita gente que já passou aqui pelo serviço e que está atualmente, que me ajuda e que trabalha comigo, que são psicanalistas. Tem um aspecto de ocupação, assim, tem um negócio político importante. Hoje até acordei com aquela música dos baianos lá, dos Doces Bárbaros, né? Com amor no coração, preparamos a invasão. Eu acho que a gente vai fazer um pouco isso. Quer dizer, eu acho que é isso que a gente faz mesmo, né? Faz há muitos anos, e que agora começamos a colher frutos. Um deles é a possibilidade de estar fazendo essa parceria com a Associação dos Membros Filiados, onde estão muitos dos que eu acompanho desde o início, assim, da formação, né?
E é um trabalho de resistência, né? É na contracorrente constante. Então, eu acho muito rico como psicanalista, e para se manter psicanalista, se pôr à prova cotidianamente nessa situação bem particular, específica minha aqui, que é nessa instituição psiquiátrica, médica, de formação e de assistência também. Numa época que ontem também foi salientado, hoje também, os tempos que a gente vive, muito difíceis. É muito, muito diferente de quando eu fiz residência, eu terminei a residência aqui, que quem ia fazer psiquiatria basicamente queria ser psicanalista e fazia a formação, né? A psiquiatria mudou completamente, isso todo mundo sabe, graças à neurociência, tudo se tornou, como gostam de dizer aqui, uma especialidade como outra qualquer, né? Completamente fundamentada no método anatomo-clínico, né? É uma medicina, né? Isso cria uma dificuldade e, a meu ver, um empobrecimento muito grande da clínica e das possibilidades mesmo da psiquiatria, né? Fora isso, a medicina também mudou muito, né? E consegue ter um poder, né, de medicalizar o mundo em que as pessoas desidratadas psiquicamente consomem rapidamente, né, e aceitam. Mas o privilégio que eu tenho aqui nesse núcleo de psicanálise, que agora a gente aumentou bastante com um curso que a gente criou aqui, que não é exatamente um curso, até o nome é um exercício psicanalítico, a escuta do paciente psiquiátrico, porque a gente tem aceitado pessoas de várias linhas de formação, em formação, para aproveitarem desse campo que a gente tem, que é os pacientes que nos procuram, né? Os pacientes, a maioria psiquiatrizados, é natural, né? Na época e do lugar, e que a gente consegue, no atendimento, tentar manter o vértice analítico. Eu acho uma coisa excepcional, mesmo para a formação, apesar de eu ter feito minha formação lá na sociedade e participar lá, da vida lá, acho que, como já foi dito, eu mesmo falei ontem, esse encastelamento, né, ou esse purismo, essa espécie de ortodoxia, descaracteriza completamente e enfraquece a potência do instrumental psicanalítico, dos recursos que se tem, né? Aqui a gente consegue resgatar isso a cada atendimento, a cada paciente, a cada sessão que se faz, né? E percebemos que tudo isso que às vezes é considerado como necessário, como condições necessárias para o trabalho, não necessariamente, né? A gente atende aqui pacientes mais de uma vez por semana, temos até divãs nos consultórios, mas tem uma barulheira, tem gente que abre a porta, tem sai, tem os pacientes do hospital dia psicóticos que entram. E tudo isso eu não percebo que inviabilize, mas pelo contrário, nos fortalece, assim, né? A gente é constantemente posto à prova, a gente tem que conversar com a teoria que não pode. Aqui é uma situação que a gente vê que a teoria psicanalítica não pode ser absorvida como uma coisa que se decore ou se introjete como um ensinamento bíblico, né? Você tem que toda hora estar testando. O que fez com que o nosso grupo desenvolvesse uma habilidade nessa possibilidade de transmissão, né, que apesar da demanda, por exemplo, dos alunos, dos estudantes de medicina, de quererem guidelines, de quererem as fórmulas, né, a gente
tem que se virar e mostrar e também incluí-los nesse processo, né? Nessa persistência, porque a hostilidade é grande, né? E o começo que eu digo é quando eu assumi e que também é o começo das grandes transformações da psiquiatria, né? E aqui coincidi também com a reforma física. O anfiteatro quase não mudou, porque esse anfiteatro eu entro aqui, eu sempre lembro do Charcot, ou lembro do Freud sendo um pouco vaiado ao falar de sexualidade infantil. Mas cena primária. Esse escanteio assim que a gente se sentia, ou foi colocado, ainda às vezes a resistência, e também aqui eu saliento uma resistência para um tipo de conluio, às vezes, que o médico, a medicina solicita, que eu acho muito difícil, tá bom, então como é que vocês podem colaborar com o atendimento psiquiátrico, né? Quais as indicações da análise, quais a patologia que se beneficia melhor, cadê os resultados da eficácia, da eficiência? Uma conversa que não dá para aceitar. Percebo que tem alguns colegas até que participam aqui de outros ambulatórios ou grupos que aceitam essa condição que o Freud chamou numa carta lá que o John cita de que não podia ser a posição da psicanálise de ser a empregadinha doméstica da psiquiatria, né? Esse é um lugar que é bem aceito aqui, mas a gente lá no nosso núcleo resiste bem e nos mantemos nos colocando como psicanalistas, né? Eu penso que é uma coisa mesmo assim de núcleo de resistência que ganha força e temos conseguido muitas coisas, né? Eu acho que hoje, para mim, isso aqui é uma espécie de coroamento, assim, né? Uma celebração. Mas a gente, estou olhando aqui, porque tem o Pedro, a Ludi, que a gente conseguiu inserções no programa oficial, né? Agora os internos, que são os alunos do 5º ano, eles obrigatoriamente têm uma parte do estágio deles na psiquiatria em psicanálise, né? Com o grupo desse núcleo, e é uma coisa oficializada, eles têm que aumentar. Mas a situação propicia muitos esclarecimentos, porque é muito prática, né? Então tem situações clínicas à mão, tudo muito vivo, assim. A gente também, por uma solicitação dos alunos, conseguiu a criação, através do departamento, que surpreendentemente autorizou, uma disciplina optativa, né, de introdução à psicanálise, que é ministrada pelos alunos que escolhem isso, eles têm na grade um espaço para isso, e que a gente faz de um jeito também muito mais vivo, muito com recursos que da literatura, do cinema e dos pacientes mesmo. Gustavo está ali, colabora bastante desde o início da criação da disciplina, a gente está junto nisso aí. Então, tem esse privilégio, assim, ao mesmo tempo, o serviço de psicoterapia, ele é do hospital, ele não é ligado ao departamento. Então, e eu acho que a psicanálise, por essa natureza dela, a contracorrente, né, questionando, é difícil de enquadrar ela num esquema das exigências acadêmicas, né? É mais difícil isso. Mas eu tenho essa liberdade, né? Porque tudo que a gente inventa assim, tem conseguido pôr em prática, né? Bom, eu teria mais coisas para dizer, tem situações, mas eu estou achando que era mais legal a gente conversar mesmo com todo mundo. E eu posso também deixar os meus colegas que trabalham comigo
falar. Né? Mas eu acho essa chance, né, de você se pôr a campo, pôr à prova, sair da instituição psicanalítica que tende a esse fechamento, esse encastelamento, às vezes até essa elitização, que é uma acusação que sempre paira e surge, né? É muito gratificante nesse sentido de, como os colegas ontem demonstraram também, né? Você vê que é um negócio poderosíssimo, né? Que está vivo e que é muito criativo e que permite isso. Não obriga a gente a ficar aplicando esquemas ou protocolos, como nas áreas médicas é mais amarrado isso mesmo. Então, isso me faz acreditar também que são reflexões que eu penso, já conversei com a Leda também sobre isso, essas restrições à formação analítica, né? Acho uma coisa... a gente tem essa experiência de ter contato com alunos do primeiro ano da Faculdade de Medicina, 17, 18 anos, que tem uma captação, uma inteligência, uma intuição, que poderiam começar uma formação, né? Não teria esses argumentos que se usam, né? De que falta conhecimento, falta experiência clínica, né? Essa experiência de vida, assim, que mesmo jovens têm, né? Essa sensibilidade, isso poderia ser um instrumento para se lutar contra essa elitização que é uma tendência, né? Bom, eu acho que era isso que eu queria falar. Eu agradeço a atenção. Bom dia a todos. Está funcionando? Tá. Ontem eu estava um pouco aflita com o horário e nem agradeci o convite. Hoje eu agradeço no dia seguinte o convite feito pelo Eduardo e toda a equipe da MF, que não é uma tarefa muito fácil, mas que, como eu falei ontem, cada vez mais está fazendo sentido o tipo de simpósio que vocês elaboraram, que justamente trazer as experiências para a gente ver o que acontece, né, essas reflexões, porque a gente costuma, né, às vezes não falar tudo que acontece dentro de um trabalho, de uma sala de análise, um trabalho na comunidade, e é importante essa troca dessa experiência, porque isso vai dando a massa, né, o repertório para a gente, né, a massa de conhecimento. Então, fundamental a gente estar aqui. E claro, vocês dois trouxeram questões que, como diria o Fábio Herman, né, sempre onde a psicanálise se faz necessária é lá, de psicanálise a céu aberto, no nosso movimento da FEPAL, da Clínica Extensa, como diria o Fábio. Mas vocês trazem, acho que teriam muitas frentes para a gente conversar, mas eu vou selecionar, né, pensar, quando a Rosana traz o uso da psicanálise de uma forma, vou dizer equivocada, não foi bem isso que você falou, mas você trouxe algo, eu acho que é ouro, é precioso, dessa crítica, né, de como a psicanálise também pode ser usada de uma forma ideológica para manter tudo como está. Aí perde totalmente o seu sentido transgressor, ou como se falava ontem, a partir do sofrimento psíquico, ele pode ser algo revolucionário, né? Que faz mais sentido para o sujeito. Então isso me remeteu que, assim, como a importância da formação dos profissionais e o trabalho com os agentes de saúde, de educação, de uma espécie desse diagnóstico fino. Porque isso que você falou, eu acho assim que é quase divisor de águas, né? De considerar um colapso narcísico ou melancolia, ou um perverso. Se eu tô certa, né? Nisso. Porque esse é o dia a dia, né? Esse é o dia a dia que se sofre nas escolas, nos hospitais, nos CAPs, né? Essa divisão, né? Na Cracolândia. E eu estava até aqui para pensar um pouco, né? Me aquecer dos temas para falar com vocês.
Aí eu peguei esse livro do Antônio Lancetti, Contra a Fissura e Plasticidade Psíquica, né, que ele trabalhou muito no CAPS-AD, né, de alcoolismo e drogas, teve trabalhos na Cracolândia. Ele coloca umas passagens muito diretas, e ele falou algo que coincide totalmente com a Rosana, bem simples e verdadeiro, né? Todo sujeito tem uma capacidade criativa e é capaz de construir modos diferentes de estar no mundo e com ele se relacionar. E é esse diagnóstico fino, né, que eu acho que não é só do psicanalista, como o psicanalista pode ajudar um agente de educação e um agente de saúde mental a discriminar isso que é marcado, né, como um comportamento antissocial, do sentido mais negativo e perverso, que tem que ser corrigido, atacado, violentado, que é essa política mais grave que nós temos. Então, aí eu acho que essa escuta, e a sociedade tem uma série de limites, mas nós estamos ampliando já faz tempo. O Oswaldo foi 8 anos diretor de atendimento à comunidade e fez um trabalho lindo. Tem um trabalho de vários colegas, agora atualmente sou eu, sou sucessora do Oswaldo, e a gente trabalhando nos projetos sociais com os agentes de educação e com os agentes de saúde. E isso é fundamental. Tem até um convênio um pouco diferente. Nós temos um convênio com a Guarda Civil Metropolitana, que vieram atrás da gente. E é um trabalho que está sendo incrível. Grupos operativos, e tem atendimento também, também no CAP, no Centro de Atendimento Psicanalítico, que nós estamos ampliando, né? Ontem falamos em clínica social, quem sabe nós chegamos num trabalho mais de uma clínica social mais constituída. Mas o que eu remete é o adoecimento na Guarda Civil Metropolitana é seríssimo, é de um sofrimento atroz. As camadas que nós estamos entrando, incrível, e aí se trabalha com os comandos e vai tendo uma certa sensibilização, comandos com todos. E aí lembra algo que foi falado ontem, acho, pelo Christian e pela Cleusa, da clínica que ela usou, e do cuidados cuidadores, que é esse, o nosso está mais voltado para cuidados cuidadores, nossa ação. O centro de atendimento atende diretamente a população, mas atendimentos mais individuais tem um ou outro setor de grupos, um setor de crianças. Mas essa ideia do cuidado dos cuidadores, que é fundamental, acho que quer remeter ao que vocês dois estavam trazendo aqui. Que nesse livro também, que me chamou muita atenção, ele fala, o Lancetti, da plasticidade psíquica e do atletismo afetivo necessário para esse tipo de atendimento. E como vocês estavam falando, o Oswaldo falou, né, que tem intervenções, interferências, não é um trabalho isolado, como a gente tem condições mais preservadas na clínica particular, ou, como a gente sabe, o trabalho o tempo todo na saúde pública, onde o corpo, né, os corpos estão o tempo todo se esbarrando, né? A questão do corpo é fundamental, da violência corporal, e onde tem cheiros, né, toques, o tempo todo a presença do agente junto do psiquiatra, do psicólogo, do professor, o tempo todo exposto a isso. E a necessidade, eu estou agora focando não tanto na população, nos pacientes, eu estou pensando mais nos cuidadores. E é esse suporte, essa rede que vai se fazendo, que cada vez é mais óbvio, não dá para trabalhar sem rede, não dá. Mas nem, ontem foi falado, eu também reafirmo, nem no tratamento, no trabalho de consultório particular, no individual, você tem que pensar em rede, você tem que pensar nas relações. Ontem a Cleusa falou, toda a análise é institucional, todo o trabalho é analítico. Fábio Herman falava isso o tempo todo, né, que justamente é você trazer o mundo, olhar esse mundo. A psicanálise, que foi fundada assim, ela se renova podendo olhar para esse mundo. Senão ela se fecha nos conceitos, né, numa ideia desenvolvimentista, de atribuir significados, de esperar uma certa evolução dos pacientes. E isso, então, em termos coletivos, é uma catástrofe.
a gente pensar em levar, isso que eu ouvi muito forte de vocês dois, levar o conhecimento, levar o saber, não é a nossa função. A potência do nosso método é isso, que não é uma escutar, sair escutando, né? Maternagem, que é um termo horroroso, né? Assim, mas é justamente fazer o outro falar, essa escuta, que é uma escuta, que tem a potência, né, do método psicanalítico, onde que aquilo que não pode ser dito é dito, o que está oculto transgeracionalmente, que isso é fundamental, que essas marcas que vão ficando no corpo e que vão ser gerações e gerações que estão aí oprimidas nesse sentido. E essa a chance, como você falou, fazer circular a palavra, o tal de refazer o circuito pulsional. Então, eu pensei muito, acho que a fala de vocês me trouxe muito essa questão, justamente trabalhar, né, um dos pontos fundamentais é trabalhar com os cuidadores e com a formação. Então, acho que é isso que por enquanto eu queria falar.